A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Sheila Salomé com o tema A Espada Simbólica, do Grupo Irmão Fritz. Boa noite, que Jesus nos ampare, nos proteja, nos guie, hoje e sempre. O estudo dessa noite, intitulado A Espada Simbólica, é um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Este livro foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esse livro faz parte da série Fonte Viva, que são trechos do Evangelho trazidos por Emmanuel, e cada trecho do Evangelho Emmanuel traz uma explicação, traz uma fonte para nossa reflexão. Então, o capítulo A Espada Simbólica é o capítulo 10 do livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel inicia o texto trazendo um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Neste trecho, Jesus disse: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. São palavras de Jesus. Emmanuel começa a sua reflexão a respeito desse trecho do Evangelho de Mateus, levantando uma questão. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens desde muitos séculos foi visceralmente viciado. Emmanuel vem nos lembrar do quanto que nós nos equivocamos, nos enganamos, quando nós acreditamos que a paz muitas vezes seria o distanciamento dos problemas, que a paz seríamos estar dentro dos limites do nosso lar, sem ver o que está acontecendo lá fora. Como se a paz fosse um movimento exclusivo, interno, de nós para conosco mesmo. É importante nós pensarmos o quanto que, como nos lembra Emmanuel, o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Então Emmanuel prossegue. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores. Seria dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Então, Emmanuel vai nos lembrar que a paz não é simplesmente nos rodearmos de conforto, de tranquilidade, de harmonia familiar, sem perceber do que está acontecendo na vida, no cotidiano, do lado de fora dos nossos aposentos, do lado de fora das situações onde nós nos acomodamos. E Emmanuel prossegue, dizendo que Jesus não poderia endossar uma tranquilidade desse tipo. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, ele trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina. E o objetivo, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. E Emmanuel vai nos dizer do quanto que Jesus está
nos dizendo também do quanto que nós precisamos trabalhar no nosso aperfeiçoamento, na nossa melhora, na nossa reforma íntima, o quanto que nós devemos nos tornar pessoas melhores, eliminando nossos hábitos antigos, eliminando nossos pensamentos antigos, renovando a nossa forma de pensar, de perceber, de conceber o mundo, de nos relacionarmos com as outras pessoas, de melhorar a nossa convivência, melhorar o ambiente onde nós estivermos. Então a batalha é uma batalha interior de melhora, de crescimento, de amadurecimento. E quando ele nos diz que ele não vem propor a paz, né? Seria aquela paz, aquele conceito de paz distorcido que nós temos, de muitas vezes achar, né, que a paz é atingir algum objetivo material, alguma aquisição, que a paz é algum conforto do campo material. E é o que vai nos falar Emmanuel. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também o príncipe da paz. Na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. Mas é importante nós pensarmos que essa batalha que nós travamos internamente em torno da nossa melhora, em torno do nosso amadurecimento, é uma batalha que deve ser travada diariamente, mas nós não estamos falando de luta, nós não estamos falando de violência. Nós estamos falando de uma transformação pautada na paz, pautada no diálogo, pautada nas relações harmoniosas, serenas, sem julgamento, sem crítica. E Emmanuel prossegue, nos dizendo que, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao amor. E estes corações unidos ao amor, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele, em Jesus, a serenidade inalterável. E ele prossegue. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, Emmanuel conclui o texto nos dizendo do quanto que Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, será sempre o sustentáculo a nos fortalecer nessa mudança, nessa transformação. Jesus como modelo a nos proporcionar vibrações de serenidade, de tranquilidade, seja em qual dificuldade nós enfrentarmos. E Emmanuel ressalta: nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável.
as turbulências, as dificuldades, os desafios, eles acontecem na nossa rotina, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história. Mas nós teremos sempre o amparo do plano maior. Nós teremos sempre o amparo de Jesus. Seja como um modelo a ser seguido, seja como fonte de inspiração, seja como sustentáculo para as nossas dores, como um alívio, a serenidade para que nós possamos enfrentar as dificuldades que são da existência de cada um de nós. Nenhum de nós está livre de viver desafios. Nenhum de nós está livre de cometer enganos. Mas é importante termos Jesus como a nossa fonte de inspiração, como a nossa fonte de proteção e de amparo. Emmanuel foi muito feliz quando ele utiliza, a espada com um simbolismo ali para essa luta interior. E num outro texto, também de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele traz essa temática e ele usa o capítulo intitulado A Lição da Espada. E ele nos diz: a disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Emmanuel nos fala de Jesus, sempre perdoando, compreendendo, retribuindo bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. E Emmanuel prossegue: assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu. E muitas vezes em forma de orgulho, intemperança, egoísmo, animalidade, consumindo-se ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, a única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, Emmanuel vem nos lembrar do quanto que os nossos comportamentos do passado, o quanto que é necessário nós nos espelharmos nas atitudes de Jesus, de disciplina, de humildade, de amor, de renúncia. O quanto que é importante, nós estarmos atentos aos movimentos de egoísmo, aos movimentos de insensatez do nosso passado. Que nós possamos superar a insensatez com o bom senso, o ódio, o rancor com o amor e com o perdão. Que nós consigamos estabelecer canais de diálogo, de comunicação pacífico. E Emmanuel nos diz, que os inimigos de nossa própria paz, eles estão ocultos em nós mesmos, no nosso próprio eu. E superarmos, E estes inimigos, eles estão em forma de orgulho, de intemperança, de egoísmo,
e eles vão nos consumindo. E nós somente conseguiremos superar estes obstáculos internos quando nós percebermos a importância e o significado da nossa permanência na Terra. Quando nós compreendermos o significado da união, da fraternidade, da solidariedade. E Emmanuel fala, que ao preço da nossa própria consagração, nós vamos ficar felizes e completos quando nós conseguimos trazer felicidade ao outro. Quando a nossa caminhada for uma caminhada de paz, de fraternidade, de solidariedade, de compreensão, de paz entre os homens, nós venceremos os obstáculos, nós venceremos a nossa batalha interior, nós conseguiremos e atingiremos o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. É importante que nós tenhamos Jesus como a nossa fonte de inspiração e de proteção. E que sempre, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nós possamos nos recorrer a Ele, rogando sempre bênçãos de luz, bênçãos de paz, bênçãos de equilíbrio, de proteção, para que tenhamos discernimento para enfrentar as dificuldades, sabedoria para compreendê-las, entendimento para o diálogo, para a paz, para a avença. Então, que nós possamos seguir nessa batalha interna de forma harmoniosa e em sintonia com Jesus. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos guie, hoje e sempre. Que todos tenham uma excelente noite. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Fritz. Boa noite.